Olá, Rafa Leitman. Olá, Limor. Estamos num novo encontro no qual nós desejamos entender este curso, como preparar o homem para o mundo, como ele pode chegar à alegria, à felicidade. Aqui nós precisamos descrever uma grande imagem do mundo, do que está acontecendo ao homem com relação ao seu futuro, mudar o paradigma e desejamos ver como podemos nos preencher através dos parentes, vizinhos. Cada coisa hoje perde o seu interesse, cada um de nós somos diferentes e temos uma preparação porque a natureza nos trouxe a um novo nível de desenvolvimento, a união comigo e os demais, e nós desejamos, junto com o Limor, e entender como é esse paradigma, se ele pode ser descrito, como está formada a alma da pessoa e principalmente como mudar-se. Se uma das coisas mais fortes que a psicologia tem é que o homem se encarrega apenas da sua parte interior e ele não percebe o demais. É como uma metáfora, que o homem é como um iceberg. Todo o seu mundo interior, o seu mundo pessoal está dentro dele. E ele não se revela aos outros, mas nem a si mesmo. Como eu posso mudar isso? Algo que eu não posso ver. Eu me conheço um pouco, mas como eu posso me fixar dentro de mim? O que eu posso fazer se eu não tenho controle sobre o que acontece? Eu tenho duas coisas que eu desejo fazer e eu tenho uma conversa com uma pessoa às 12 horas. Se ele me diz se às 12h15 está bom, eu não poderei estar. Eu não entendo por quê. Tem toda espécie de dúvidas em que o homem, quando se autoanalisa, as coisas que trabalham interiormente, as coisas que ele pode mudar interiormente, ele não se comporta de uma maneira correta. Como nós podemos chegar a um equilíbrio bom na mente? Uma das coisas que eu tenho alguns cálculos comigo mesmo, que sim, que não, o que me faz lembrar como o homem está formado, como eu posso influenciar sobre este processo que eu não conheço. Bom, diz o Rav, se falamos sobre a mudança no homem, nós podemos ver que nós não podemos nos mudar, mas que quando nascemos nós recebemos todos os hábitos, costumes e todos os dados do ambiente que nos cria. E os pais, no jardim da infância, na escola, em torno dos amigos, nós sabemos quanto esse ambiente influencia os jovens. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa, conquanto que se vejam bonitos e tenham sucesso com relação aos seus amigos. E quando vamos crescendo, isso não importa tanto ao meio ambiente, porque o homem, quando ele cresce, ele passa através da sua vida o mesmo processo, como nós passamos durante toda a nossa história, durante a evolução da humanidade. E nós vemos que no homem, as pessoas que estão próximas, cada vez o seu ambiente cada vez mais amplo, e ele sente que ele está dependendo dos outros, dos demais, em todas as relações e opiniões do ambiente, porque eles deixam os princípios dos pais e desenvolvem seus princípios, e depois nós saímos disso e começam, e parece que não é tão dependente de ninguém, é como se fosse algo só, autônomo.
E antes o homem se mantinha com isso através da influência do ambiente, do país, do governo, do país, do público, algo que estava próximo dele. Hoje, nós estamos tão integrados no mundo, o homem, mesmo não percebendo isso, ele está como se fosse no espaço. Ele não se acha numa relação com os outros, ele está em toda espécie de redes virtuais e sociais. Mas isso é um tempo que vai passar. É uma época de transição, até que nós cheguemos a um estado no qual que compreendamos que somos dependentes uns dos outros. E com todos ao redor do mundo chegamos no estado no qual, se eu quero ser feliz, depende do mundo e o mundo depende de mim. As coisas estão ainda muito nubladas. Todo mundo depende de mim e eu dependo do mundo. Sim, isso é uma tendência que nós vemos hoje em dia. Ainda não vemos assim, certamente, mas eu não vejo que eu faça um ato que, na sequência, o mundo vai receber uma mudança. Pode ser isso que se relaciona com as redes sociais, pode ser que nós vemos isso lá, nós podemos identificar um pouco lá. Mas podemos identificar imediatamente lá. Mas o homem não sente assim, porque no dia a dia nós podemos ver que estamos dependendo de mudanças políticas. Aqui aconteceu alguma coisa, ali aconteceu outra. O que ocorre com a eletricidade, com a alimentação, se nós temos o que nós precisamos ou não. Mais e mais nós nos sentimos no nosso bolso, mas nós podemos sentir essas coisas não pelo nosso bolso, mas não de uma maneira desagradável, que é essa dependência mútua. Isso nós sentimos, por exemplo, nas doenças limordes, de uma maneira ecológica, nas doenças, pragas. Tudo o que aconteceu no Japão influenciou o mundo todo. Ainda nos falam o que acontece, não falam o que acontece, mas estamos rodeados por essa influência radioativa que aconteceu no Japão. A pergunta é: quanto tempo nós deveremos aprender sobre essas coisas e aprender que somos dependentes uns dos outros? E a pergunta é: o que uma vez eu era dependente da família e depois num ambiente maior, pode ser que hoje, se eu descubro que eu sou dependente do mundo todo, o que isso vai me dar? Apenas uma vida mais segura? O que eu possa arrumar a minha relação com o mundo? Ou vai me dar também um preenchimento? Um lugar onde eu encontrarei a felicidade, o ânimo. O que eu estou buscando? Me parece que resulta que hoje mais e mais as pessoas estão buscando algo, uma droga para não sentir a realidade. Na verdade, o que tem que tem muito profundo dentro do homem é a busca pela essência da vida, o propósito da vida, onde ele encontrará, porque o propósito da vida não depende do nível da existência, ou também nem também da maneira que estamos vivendo. Nós falamos sobre os países da Escandinávia e que lá eles não dependem de religião ou a maneira de viver, a maneira material da vida, mas estamos acima dessas coisas numa busca muito mais elevada.
E é algo muito problemático isto, porque nós não temos uma resposta. Não temos resposta para a humanidade. Se antigamente era como se chamávamos de sonho americano, para ter sucesso aos olhos dos outros, hoje em dia nem tanto. Eu passei por esse estado, já não me interessa. Ou seja, eu não encontro nisso o prazer, mas tem pessoas que ainda estão buscando e tem pessoas que sentem que já o encontrou e tem gente que sente que não interessa. Mas o Ravi diz, eu falo da tendência. Toda a humanidade está diferenciada em níveis e tem alguns que ainda estão apenas preocupando-se de sair da sua cidade por ter falta de prazer e encontrar um sucesso numa cidade grande, e alguns que saem da cidade não desejam nada, eles querem se distanciar. Nós temos toda a espécie de classes opostas, mas a tendência é que mais e mais o nosso ego, o desejo de receber, que é o desejo de receber prazer, o desejo de encontrar a felicidade, não está nessa vida. Apenas receber as necessidades e tudo que se relaciona com a ciência, com a cultura. Anteriormente estava em nós para receber o preenchimento, mas hoje a tendência com isso é ir para fora, para um novo espaço. E aqui tem um problema. Nós estamos, na verdade, buscando, em especial, e as pessoas da sua profissão, Limor, que vêm receber pacientes, porque tudo está dentro das palavras, como o iceberg, como a parte que está debaixo de água, falta de prazer. Falta de prazer traz toda espécie de problemas. Nós temos muitos. Esta é a causa de todos os problemas. De muitas doenças, depressão. Em que podemos preencher ou acalmar as pessoas, porque as pessoas vão para as ruas, eles não sabem por quê. E a sensação é que tem uma confusão muito grande também em mim e nos outros. A percepção atual nos mostra que pode ser que as pessoas não podem compreender o que eles precisam, ou pode ser que nós devemos entender o que eles precisam, entender de onde eu venho e para onde eu vou. Mas o Senhor também diz que tudo isso é uma relação entre o homem e o mundo. Sim, porque uma mudança na nossa relação, eu penso que essa tendência não é algo que nós pensamos sobre isso no dia a dia. A pergunta é muito simples. Se nós podemos mostrar ao homem que um preenchimento verdadeiro pode estar apenas através de uma relação boa dele com ele e com o seu meio ambiente. Quando ele começa a se preocupar com os demais, com isso ele encontra o seu prazer. Quando você recebe prazer, não apenas que eu não tenho nada, mas que eu devo preocupar-me com os demais. Não, eu falo uma coisa diferente. Isso que você terá tudo, sentirá que você não tem nada, que não é suficiente. Digamos que nós provemos a todas as suas necessidades e com isso levamos a todos a um suicídio. Nós temos essa tendência. Logo do preenchimento, o homem chega que ele não tem para que receber prazer. Nós podemos, como nós vemos na natureza, que nos traz uma relação mútua entre nós
e nos obriga a ter uma relação global, estar unidos uns com os outros como se fosse uma família. Essa relação global não é casual. Essas necessidades, se nós não estamos unidos uns com os outros de uma maneira correta, de todas as formas eu utilizo essa noção da natureza. Esse processo de desenvolvimento que chega através das necessidades, das crises, da crise da economia, na alimentação, ecológica, tudo o que a natureza nos mostra, que devemos entrar a uma relação mútua e recíproca para uma sociedade integral. Dividir tudo entre todos é algo necessário. A natureza nos obrigará a estar relacionados uns com os outros. Depois de todos esses problemas, podemos ver que seremos como um povo por todo o mundo. Não hoje, mas daqui precisamos mais 100 anos. Essa relação com o desenvolvimento da humanidade, com essas mudanças entre eles, a dependência de relação entre eles, nós devemos aprender acima dessas relações como nos comportar e pensar de uma maneira diferente. Eu me refiro que isso é para cuidar da vida, para manter a vida, e isso nós vemos na crise. Então, o que significa saber se comportar uns com os outros é algo completamente diferente. O que eu aprendo agora através dessa crise, que está sobre a superfície da Terra, a natureza me traz a um entendimento que tudo depende de mim e eu dependo dos demais de uma maneira ideal, mas no final tudo isso acontece, ao menos nas sociedades, nas empresas, na economia, em todos os serviços. Para todos, nós estamos unidos. Nós chegamos a esse estado no nosso desenvolvimento e, de repente, no nosso crescimento, nós saímos do individualismo para estarmos todos juntos. Nós estamos relacionados, somos dependentes uns dos outros. E justamente na família não somos dependentes. E também em ambientes pequenos e também no país. Mas estamos dependendo do mundo todo, globalmente. Nós vemos aqui uma tendência. Falamos de uma tendência. Essa tendência está clara. De um pequeno egoísta, pequeno e fechado no seu círculo familiar, que se preocupe apenas consigo mesmo, e que eu posso ver que eu dependo do mundo todo. Então eu digo assim, a natureza, até conhecer isso que eu dependo de todo mundo, na verdade, em que eu posso finalmente, aonde eu posso chegar. Uma vez eu recebia prazer, eu tinha prazer de estar com a família, depois com os amigos, num clube, num país, num povo. Recebia prazer de participar em alguns círculos. Agora esses círculos desapareceram, eles quebraram, eles não estão no meu horizonte. Eu não posso ter prazer na relação com eles, e aos poucos, em cada sociedade, em cada cidade, a tendência é que eu estarei conectado com toda a humanidade no mundo, e é o que me mostra a natureza. Se antes eu estava relacionado com a família, eu me preocupava com eles, eles se preocupavam comigo, uns pelos outros. Na verdade, estávamos todos juntos, eu tinha prazer, e todos sentiam prazer com isso, e isso era suficiente. Com isso eu estava satisfeito. Com o desenvolvimento egoísta, não é
qualitativo, é algo que sai do círculo familiar para o círculo próximo. É um desenvolvimento qualitativo. Eu não tenho uma relação com eles sanguínea, eles não são meus familiares. Meus familiares é um círculo natural, mas esse círculo quebrou, esse círculo familiar, e agora nós nos sentimos mais próximos do ambiente. O ambiente eu posso mudar. Aqui eu posso mudar de uma maneira muito dinâmica. Alguns círculos que passam no decorrer da minha vida. Mas nisso tem um desenvolvimento qualitativo diferente, que agora eu me preocupo por esse círculo no qual eu estou. Eu dependo deles, eles dependem de mim. É algo que me dá prazer e que eu me sinto a mim, mas é de uma maneira muito qualitativa. Da família eu dependo de saúde, do alimento. Aqui não. Ao sair do círculo familiar para um círculo maior, eu sou obrigado a colocar sob o meu controle toda espécie de sistemas dos quais eu terei que me preocupar e eles se preocuparão comigo quando eu seja mais velho, que me provejam de alimentação. E nós formamos, através da nossa tecnologia, sistemas auxiliares, porque nós vemos que agora nós não precisamos mais de família, então nós podemos quebrar esse círculo familiar e ser um círculo mais amplo. E uma vez, quando o círculo familiar me ajudava na doença, com alimentação, e agora eu tenho serviços ao meu redor, e eu sou menos dependente da família. E eu tenho um sistema de serviços que me ajuda. Eu moro numa casa no qual eles limpam, me provêm os alimentos, com as questões do supermercado. Eu jogo os pratos no lixo ou dentro do lava-louças. Eu não preciso de nada. Ao invés disso, eu tenho máquinas que fazem tudo, mas isto me ajudou a sair do círculo familiar para o círculo mais amplo. Tenho uma tendência, eu saio para um círculo maior. Eu posso sair a um círculo muito maior. Eu não preciso do país, do povo, da cidade. Eu posso chegar a ser cidadão do mundo. Eu posso morar em qualquer lugar. A minha profissão em qualquer lugar é a mesma coisa. E mais e mais e mais. E também eu formei sistemas para conhecer a língua, a profissão, conhecer a mentalidade. O mundo está muito misturado. Cada um pode morar viver em qualquer país, e assim na verdade acontece. E com relação a isso, eu tinha prazer em todos esses círculos externos. Também hoje em dia nós temos as pessoas que gostam de determinadas coisas, mas estamos em crise, que nos tira através da força para que estejamos relacionados e conectados com o mundo todo. E aqui a pergunta é, como isso se faz de uma maneira técnica, que a relação não é uma forma técnica, tecnicamente a natureza me obriga a estar conectado como todo mundo, como era antigamente com a família. Quando agora dessa maneira nós estamos conectados ao redor do mundo de uma maneira recíproca e material. Eles podem prover bens materiais
Se eu não me importo comigo, então nós estamos um problema, mas é um problema material. É um problema social, diz Alimor. Mas uma vez eu tive prazer em estar com a família, estar entre os meus amados, os meus familiares, aqueles que me entendiam, eu sentia esse calor. E depois no círculo dos amigos, ou na cidade, ou no país, algumas coisas que estamos mencionando, éramos dependentes uns dos outros, e agora, quando vemos que o governo e o mundo moderno não é tão autônomo porque estão dependendo dos demais. As nações podem ir a outras nações, desconectar todos os bens e fazer pressão sobre eles. De repente, eu não sinto as fronteiras dos países, eles sentem-se menos, estamos relacionados com o mundo todo. Podemos ver hoje em dia que cada país sente-se que está em relação com os países como se fossem vizinhos, como uma família com outra família. Então, o mundo todo são 200 famílias. Estamos com problemas técnicos, por favor, aguardem um minuto. Pedimos um pouco de paciência, a tradução já volta. Mais um minuto. Mais um minuto. Mais um minuto. Assim o nosso egoísmo descreve. Nós podemos dizer, nós não podemos entender de que uma maneira material nós devemos chegar a um entendimento mútuo. E se fôssemos um pouco mais longe, não apenas com os vizinhos, mas que tenham umas relações como na família, nós queremos chegar a uma garantia mútua. Se nós entendemos disso por falta de opção de uma maneira material, tá bom, garantia mútua. Nisso nós podemos ver o que a natureza nos obrigará a chegar. A pergunta é se nós podemos, através disso, compreender que a minha origem, a origem da minha felicidade, não é a necessidade que eu tenho na vida material, mas a felicidade e esta necessidade interna, moral. Se nós não podemos nos descrever que aqui pode vir também essa felicidade da qual nós estamos falando, se nós começamos a mudar e ter uma relação bonita entre todos, e desta maneira encontraremos a felicidade. Este suco de felicidade que nós precisamos, o lugar no qual receba prazer, e então chegamos, se saltamos para frente, podemos sentir um tempo, não sei quantas dezenas de anos, sentiremos também o mundo. E o que importa é que eu trato a todos bem e eles me tratam a mim. É como se fosse uma família. Nosso egoísmo vai se expandindo e começa a ver o mundo como uma família. E o que acontecerá quando o ego vai crescendo? Onde estará o meu preenchimento, o meu egoísmo me faz empurrar para frente. Onde eu irei para frente? Conectar-me, relacionar-me com outras pessoas, os outros planetas, o que nós buscaremos. E aqui nós precisamos entender que
Na verdade, a tendência é que não devemos nos desenvolver mais para frente, não tem onde se desenvolver, porque no momento que nós chegamos a um estado no qual nós sentimos a necessidade de estar em contato com os demais, que o homem sai do seu ambiente familiar em torno dos amigos e do povo, ele faz um salto, e isso é o que agora deve acontecer, ele faz um salto muito grande, uma mudança psicológica substancial que começa a converter-se, a transformar-se e relacionar-se com esses que estão frente dele, a quem eles odeia, e ele deve mudar a sua natureza. Quando eu passo a ser aqui quem ama o mundo, quem ama as pessoas do mundo, aqui nós vemos que se nós avançamos de uma maneira egoísta que amava a família, eu repito, nós podemos ir de uma maneira diferente. Se eu devo estar em contato com o mundo todo, amar a todo mundo, o que é essa capacidade de me ajeitar com os amigos? Você pensa que você deve estar somente numa relação eu com você, você comigo? Pode ser que não. Como eu disse no princípio, que internamente é suficiente se está em garantia mútua. Aqui nós firmamos um contrato, temos um contrato e nós nos obrigamos, não danificamos uns aos outros, mas sim garantimos uns aos outros. Somos sócios nesta vida, somos sócios aqui nesse globo, nesse mundo. Mas depois nós nos preocupamos da nossa vida material, da nossa vida diária, como uma família, só que nós nos expandimos um pouco. Com isso nós encontraríamos a calma. Qual a tendência da natureza? Isto se vê como a paz no mundo dessa forma. Isto se sente tão longe, como se fosse uma ciência de ficção. Pode dar um exemplo? Digamos que nós fazemos um jogo e desejamos explicar que o mundo é um mundo global. Damos a cada um pedacinho de chocolate na sua mão. E começamos a descrever como ele se fabrica. E nós vemos que isso depende do mundo todo até que chegue em nossas mãos. Eu pensava como eu posso comer, o outro não lhes importa, mesmo que seja uma maneira prática e técnica que nós estamos unidos, eles não sentem, não se importam. Nós passamos algumas etapas, mas como nós podemos falar aqui da garantia mútua, como poder dar ao homem para que ele entenda que ele está relacionado com o mundo todo, nós podemos mostrar-lhe que ele está em algumas etapas. Nós podemos ver que todas as pessoas da cidade organizam o seu município, que cuidem dos problemas. Eu não falo de políticas, dessas coisas feias, eles têm que limpá-las. Os lugares, tirar o lixo, prover a eletricidade, a água, fazer escolas, e isso nós precisamos para que nos ajude, nos sirva. Com isso nós estamos relacionados uns com os outros. Você não deseja pagar ao município, mas eu falo sobre como um princípio. Então a garantia mútua existe funcionalmente. Nós estamos relacionados uns com os outros. É uma relação não emocional, mas é uma relação material. Você diz assim:
talvez nós estejamos garantizados uns com os outros para que possamos estar relacionados com o mundo todo, porque na verdade o mundo hoje está relacionado de tal forma que, como para fabricar um chocolate, nós desejamos dar a cada um para que eles entendam, antes que eles comam chocolate, que um depende do outro. Você desejou ter um chocolate, você deseja ter qualquer coisa, mas você tem que se preocupar com todos e todos precisam se preocupar com você. E como isso chega a uma preocupação psicológica, material e diária, que não devemos danificar o planeta, não sujá-lo como fazemos hoje em dia. Ou seja, que hoje nós precisamos de um governo mundial que se preocupe com todos nós, para um nível de vida em geral que não hajam pobres, doentes, nada. Ou seja, nós estamos chegando a um estado no qual nos preocupamos uns com os outros, somos obrigados a isso, isso é o mínimo, somos obrigados a isso. Essa é a garantia mútua material, sim. Sobre isso, nós devemos entender que o mundo está avançando para isso. Podemos realizar isso através de um equilíbrio ecológico, um governo mundial, nos preocupar pelo mundo e pela vida. Um banco mundial, um governo mundial, mas o que? Isso nos obrigará a nos mudar. Nos obrigará a fazer mudanças, entender que somos dependentes uns dos outros e devemos aceitar isso e compreender isso. E isso faz parte de todo o ensinamento global e integral que nós falamos para todos. O ensino tem que ser excelência em integral e global. Essa é uma primeira coisa, esse é o mínimo que devemos chegar para poder existir, senão tudo vai se arruinar, vai terminar. Agora, prosseguimos falando sobre a felicidade. Chegamos novamente à felicidade. Para que a natureza nos faz avançar? Porque nosso egoísmo, o ego no homem, que o tempo todo vai crescendo mais e mais, acima de todas as outras espécies de coisas que tem na natureza, inanimado, vegetal e animal. Por que o homem vai mudando? Onde ele vai mudando? Por que e onde? Então, digamos que nós chegamos a que hoje em dia nós temos muitas disputas, nós repartir todos os bens de uma maneira igualitária, e aqui nós temos um problema. Nós, para estar equilibrados, não poderemos chegar ao equilíbrio se não estamos relacionados em uma preocupação interna uns com os outros, porque ninguém de nós pode cada um de nós é diferente do outro e cada um de nós está em outros níveis com relação aos demais. Por isso nós precisamos, como uma família, pensar o que podemos fazer para que cada um sinta-se bem. E nós, como uma só família, você não pode dividir uma rodada de pão e o outro tomate. Como podemos chegar a uma maneira equilibrada que cada um sentem que todos são iguais e que veja o outro e possa dizer isso é justiça. Perceba, um recebeu mais, o outro recebeu o mesmo do que eles precisavam. Senão eu darei a cada um, se eu não der a cada um o que ele precisa do que nós temos para dividir, porque isso é uma família. Sempre estamos limitados. A ninguém podemos dar tudo o que eles precisam.
porque o mundo todo, para alguém não será suficiente. Sempre devemos dividir uma torta em porções para que cada um entenda que o que ele recebe é o que ele tem que receber, porque de outra forma ele danifica os outros e cada um deve sentir que é suficiente o que ele recebeu, porque de outra forma ele danificará os outros. Como poderemos estar conectados uns com os outros para que não tenham protestos, brigas? Como chegar a essa sensação mútua como numa família, como acontecia anteriormente? Ainda não parece como se fosse uma família em tempos anteriores. O Senhor explicou aqui o novo princípio. Você precisa mais, porque são novos tempos. O que nos importa é que entende que dividir de uma maneira que cada um receba o que nós dividimos, decidiremos juntos que ele receba e esteja satisfeito com isso. Tem que ter uma relação emocional entre as pessoas. Quando eu recebo um pouco, é porque o avô precisa dos seus medicamentos, porque o bebê necessita de fraldas. Entende? É porque nós chegamos a um estado, a uma sensação de garantia mútua ao redor do mundo tecnicamente, para poder ver que nós não podemos manter essa garantia material sem participação emocional de cada um de nós, como uma família que todos estão de acordo e satisfeitos, mesmo que venha por um lado que eu receba menos. É necessário porque eu preciso receber menos e ele precisa receber mais, porque ele está num estado, situação especial. Todos os crimes são cobertos pelo amor. Tudo que me falta de uma maneira material, eu completarei de uma maneira emocional. E isso eu entendo, eu aceitarei e é parte de mim. Então, apenas o materialismo me obrigará a estar em garantia mútua, emocional, internamente. Isso nos obrigará a estar num amor mútuo, porque de outra forma eu não estarei de acordo. Eu estarei insatisfeito, como eu posso fazer, me dê o que eu preciso, porque não é suficiente. Estaremos obrigados a ter uma relação interna tal para estar todos como uma família, sentir-nos todos como uma família. E então, porque nós nos operamos acima do nosso egoísmo, nós disso receberemos a sensação da felicidade. Acima do nosso ego significa que eu, por mim, começo a sentir-me unido ao mundo todo. Eu desejo comer a todo mundo, engolir a todo mundo. Ao invés disso, eu deverei renunciar justamente o oposto e estarei satisfeito como eu posso estar satisfeito nesse estado. Ou seja, eu preciso completar em mim através do amor, e isso que acontecia na família anteriormente. Por isso tinha a capacidade de entregar mais naquela época, sim, claro, na família. A família toda se preocupava com os demais, o pai trabalhava o dia todo, a mãe estava em casa preparando tudo, lavando a roupa e fazendo a comida, as crianças iam para a escola, ajudavam os demais. E assim todos viviam. Tudo que nós vemos é que devemos voltar atrás. Não é atrás. Agora nós entenderemos que, na verdade, uma vez o mundo há 50 mil anos, atrás era como uma família. Depois, através do ego, ele foi se dividindo. Assim, nesses tempos, eles viviam em grupos. Tudo era mútuo.
caçavam um animal, todos comiam, mas se não estariam com fome, e todos se preocupavam com todos. Depois, através do ego, nos distanciamos uns dos outros, e depois de muitíssimos anos, 30 mil anos, 50 mil anos, voltamos ao mesmo estado, mas nós voltamos a ele não de uma maneira instintiva por temor da existência, mas que nós agora devemos chegar a isso de uma maneira em conhecimento acima do nosso egoísmo, unir-nos, nos apegar de uma maneira emocional, em garantia mútua material e acima disso, emocional. Sabe, o senhor sabe, um advogado me contou que você tira os cavalos do estábulo e não esperem que eles voltem sozinhos ao estábulo. O que nós estamos falando é que nós não estávamos livres, nós nos preocupávamos uns com os outros, e agora nós chegamos ao outro extremo, que as pessoas assim sentem-se através de golpes. Eles lembrarão que um dia que eles têm um lugar e convém estar juntos, arrumar-se entre eles, estar todos juntos. Não, você não está contrário a outro estábulo, mas que todos estão juntos. Não é algo simples, é algo muito difícil. Os sofrimentos estão no caminho. A natureza nos prepara uns problemas tão grandes que nos convém ver a tendência, e pode ser que nós convém evitá-las, que nós tratemos de apressar esse processo. Sim, claro, porque de repente veremos que as pessoas, que os desempregados vão para as ruas, não tem organizações dentro da nação, não podem prover todas as necessidades. As demonstrações virão e arruinarão tudo, milhões de pessoas insatisfeitas. Este entendimento, falo sobre somente do entendimento, não emoção, entendimento que somos obrigados, através dessa união, dessa preocupação mútua, e assim apressaremos e distanciaremos o sofrimento. Para que nós precisamos do sofrimento? É preferível tomar o remédio agora. E podemos, através do entendimento, poder ver o que acontece e evitar muitos problemas. Uma pergunta. A pergunta é: como podemos nos mudar de inimigos a amigos, a amados? Você, como psicóloga, tem que nos dar uma resposta. Muito boa. Pode ser que Moshe saiba através do que o homem muda. O ambiente. Ou seja, de onde pegamos um ambiente? Outro planeta? Não, no nosso mundo não tem um ambiente assim, mas tem pessoas que entendem, compreendem e têm essa compreensão que essa mudança deve acontecer, deve se realizar. Tem muita gente que hoje psicólogos, sociólogos, políticos, que eles veem que isto é inevitável. Eu ouvi que justamente na área econômica, no mundo da economia, que falam de participar, eles passam trabalhadores de um lado para o outro, eles compartilham as coisas, e justamente no mundo técnico eles chegam a toda espécie de associações, mas ainda não é uma preocupação de um pelo outro, esse desejo. Claro que tecnicamente nos aproximaremos, porque se eles falam de materialismo, eles desejam ser ricos e eles fazem essas coisas para ter sucesso economicamente.
mas eu falo pelo sofrimento, pela falta de conexão interna, que nós avançamos através do nosso egoísmo, nós nos desenvolvemos através dele, e conforme ele cresce, ele nos faz avançar. Por um lado, nós crescemos e vemos que cada vez mais as pessoas desejam ser ricas, nem todos. Quem deseja ser rico está disposto a sofrer mais. Tem muita gente que deseja dominar. E não muitos chegam a isso. Ele pisa sobre os demais. Tem muita gente que quer ser chefe, cada um de acordo com o que ele se sente pelo que ele recebe prazer. Um bom chefe não precisa de dinheiro, ele tem o prazer que ele domina os demais. O líder tem prazer ao dominar os demais. O importante é que eu tenha domínio sobre os demais, que o domínio não tem direção, apenas vai para cima. Então, essas pessoas empurrarão o nosso desenvolvimento para frente. E ao nos empurrar para frente, nós nos encontramos no mundo de uma maneira capitalista. E esta forma capitalista vai acabar. Que a pessoa não vai comprar mais, as fábricas vão se fechar, as pessoas saem às ruas e nós deveremos provê-los. A guerra é uma solução, isso eles falam abertamente. Nós devemos prover a vida, não apenas a alimentação, mas que eles se ocupem de algo. Esse é o grande problema, em que o homem pode se ocupar em todos esses anos da sua vida. Eu não falo de anos, e sim horas, para que ele possa se desprender de todo o trabalho, de tudo que ele tem. E qual será a sua ocupação? O que eu quero dizer? A natureza, ao nos empurrar para frente de uma maneira egoísta, e depois de muito desenvolvimento, nosso egoísmo, chegamos a ser chefes, líderes, cientistas, ricos, e o povo deseja viver de uma maneira decente. Todos chegaremos a um novo estado no qual o mundo, de repente, se está nas grandes cidades, se encontra nas grandes cidades, não relacionados com a natureza, damos uma parcela e me deixe sossegado. Hoje, nessa crise, as pessoas querem fugir e ir para um terreno, ter um refúgio, ter uma casa. Se caem bombas atômicas de cima, eu quero estar lá dentro. O homem não compreende o quanto ele não pode viver dessa maneira. E depois nós chegamos a um estado no qual de como podemos manipular o mundo nesse estado em que 50% das pessoas que deveriam trabalhar estão desempregados. Eu posso dizer até 80% e até mais. Pode ser que 1% da humanidade é suficiente para prover alimentação.
de 7 até 10% para prover das outras necessidades. Então, o resultado é que 90% do povo, da população do mundo excluem as mulheres que estão em casa, as crianças, os idosos, mas isso é um grande percentual de homens que não sabem o que fazer consigo mesmos. Ou seja, aqui tem um grande problema. O que a humanidade pode fazer consigo mesma? Isso pode ser um problema nesses países que têm percentuais muito grandes como de desemprego, como na Espanha e na Europa. O que pode ser feito? Aqui tem que ter uma tendência diferente da humanidade para a vida. Que a riqueza não dinheiro, não domínio, não essas coisas que estavam anteriormente, porque digamos que você o provê dessas coisas até um certo nível, que o homem viverá, existirá, do que ele terá prazer, essa felicidade que vem internamente, de onde virá? Porque eles estarão desempregados, desocupados da vida, desligados da vida, que hoje eles querem ter algo na vida, o que pode ser feito. E aqui nós temos que entender que a natureza nos prepara como uma bomba, como um obstáculo no qual nós não podemos passar, que tem uma grande potência de dano aqui. Por isso nós temos que entender que se nós, de uma maneira muito restringida, podemos ver o futuro com um destino perfeito, calmo, poderia ser como era anteriormente dentro da família, que cada um estando satisfeito, todos estaremos satisfeitos, teremos prazer vendo que os outros têm prazer e não tem outra opção. Como podemos chegar com todas as nossas paixões apenas através disso, que eu tenho prazer ao ver que os outros estão nesse estado. Nós temos aqui muitas coisas que adicionar, que agregar, porém podemos nos aproximar desse estado de outras formas psicológicas. Mas isso pode se desenvolver, esse tema pode ser desenvolvido com muita amplitude, completar esse processo de crescimento. Eu sentarei, entenderei tecnicamente o que acontece, digamos em um ano, e terei muitas pessoas no mundo e que em um ano eu chegarei no estado... Não, isso depende, ou você estuda. Nós temos aqui um estado assim, eu devo comprovar, eu devo estudar. Sem estudar, eu não me relaciono com isso. Tem muita gente que é sábia, acha que é suficiente. Ok, eu entendo. Então, diz o que fazer daqui para frente. Assim a maioria das pessoas... Quando eles aceitam o mundo, de acordo com isso se você mostra que é uma tendência da natureza, que nós não temos opção, então ele, entendi, compreendi, então vamos nos ajeitar agora. Mas contra a natureza não há o que fazer. O senhor pensa que explicar essa primeira parte é através de filmes? A primeira parte chama-se... que nós levamos o homem ao entendimento da necessidade de que ele se comunique mutuamente no nível material, porque todos estamos dependentes uns dos outros.
E, finalmente, deveremos criar um pacto de garantia mútua entre todos. E nesse estado, teremos 90% do mundo desocupado, desempregado, 10% estarão trabalhando e o homem não terá no seu ego nada que o avance para ter prazer na vida. Então vem a segunda parte do estudo da parte emocional. Quanto tempo pode demorar? Em quanto tempo o homem pode aprender isso? Nós devemos ver que criamos para isso o ambiente, porque um sistema de disseminação, esse sistema de ensino que mudará o homem através da sua influência sobre ele para estar numa garantia mútua emocional. É uma mudança muito grande. Então, eu desejo compreender essa mudança. Levará alguns anos, digamos 20? Não. O estudo não deve ser tão longo até que chegue essa sensação. Eu vejo agora. Vamos olhar isso de uma maneira diferente. Agora como nós nos vemos agora, antes da entrada? Nós falamos na conversa anterior que estamos num nascimento, como se tivéssemos colocássemos a cabeça fora do nosso mundo para o nosso mundo futuro. E ainda não entendemos o que acontece, justamente como um feto. O que fazemos com esse feto? Começamos a nos preocupar com ele. Quanto tempo? 20 anos, nos digamos. Oxalá depois depois de 20 anos, hoje, aos 30, 40 anos, ainda não saíram dos seus lares, da casa dos seus pais. Ao menos dar-lhe essas coisas por 20 anos. Ou seja, que você deve se preocupar com qualquer homem no mundo, que ele vai nascer, como se fosse que fosse o nascimento. Há alguns ainda que não tem como prover-lhes de uma forma emocional, que eles sentem que aqui tem um novo mundo, um novo nascimento, eles não sabem o que fazer, que tem uma sensação que tem algo novo que me acontece, o que acontecerá comigo, o que fazer, que ele tem uma preocupação que ele sente no seu corpo, na sua pele. Então você vai a ele explicando de uma maneira material. Você explica de uma forma material, você divide essa explicação para alguns níveis, alguns povos, algumas pessoas, alguns clipes, e tá bom, ele acredita, ele recebeu o prêmio Nobel, e aqui outro cientista, ou a rainha da Inglaterra me contou, um ator me contou, Obama me contou, é suficiente, digamos. Eu acredito em vocês. Ele tem uma tendência na vida que ele acredita neles. Eles são sua cabeça e ele não tem uma cabeça por si mesmo. Você pode começar justamente com essas pessoas simples. Você pode iniciar com eles, dar essa garantia mútua, material. Você dar esse entendimento se chama ensinar, mas na verdade você pode começar com eles essa garantia emocional, porque ele não entende de outra forma. Você o coloca num ambiente artificial, ou seja, que você fornece as formas de comportamento, uma nova educação. Esse é o trabalho dos psicólogos, e eles começam a fazer um trabalho com ele. Tem outras pessoas que não, que eles precisam entender, discutir, disputar. É um trabalho um pouco mais difícil, de uma forma material, e também é um trabalho
mais difícil no tocante à questão emocional e também ao ensinar, também na educação. Esses dois processos serão mais lentos. Se ele tem um entendimento e ele deseja averiguar e entender, então significa que seu ego é mais desenvolvido. Então significa que ele precisa de mais tratamento. Então ele entende por si. Sim e não, sim e não. De todas as formas, o tratamento tem que ser muito mais, como dizer, mais complexo. Tem cursos que podem ser mais longos ou mais curtos. Não, eu penso que esses cursos chegarão até 120 pessoas para cada um, cada instrutor. Depois que eu falei 20 anos, quando nós preparamos o homem, e também será por fora. Chegamos a um estado no qual que todos estamos unidos como uma família. O egoísmo deseja crescer, nós chegamos ao equilíbrio. O egoísmo se desenvolverá ainda mais quando começarmos a influenciar o homem através do ambiente. Nós podemos ver o seu verdadeiro egoísmo com relação ao ambiente, o quanto ele não quer se unir com os outros. Aqui nós temos um trabalho psicológico em grupo muito grande. Nós vemos aqui que toda a humanidade deveria ser como um reator, como se fosse um lugar no qual todos nos cozinhamos de uma maneira muito intensiva. Nós sentimos internamente dramas para pesquisar o homem com relação ao ambiente. Não de um para o outro, mas com relação ao ambiente. E assim nós apressamos o nosso crescimento. É como se fosse uma incubadora. Ou seja, o homem aprende por si quem é ele e com relação ao ambiente, com relação aos demais, porque depois de tudo, nós precisamos, ao invés do ambiente, nós devemos levar isso a toda a humanidade. O ambiente está na humanidade e no final desse processo, chegar a um equilíbrio com toda a humanidade, e então disso ele receberá um prazer. Esse processo não tem fim, porque a humanidade vai entrando nisso mais e mais, e tem alguns que não tiveram isso, e alguns que passaram esse processo, você os transforma em educadores, professores, e você tem trabalho dia e noite, o quanto nós precisamos comer e trabalhar. Nós devemos ocupar todos nisso para que todos tenham interesse nisso. A natureza aumentou nosso egoísmo de tal forma que justamente nesse processo eu estou ao ensinar e aprender. E se nós prosseguimos com essa conversa, nós podemos descobrir que tem uma força interna que está na conexão entre nós, que não é só as nossas relações bonitas, enquanto cada um receberá e terá prazer, porque ele receberá prazer não que todos chegam a um nível em que todos têm satisfação, mas eu começo a sentir o amor como algo que é mútuo entre nós. Eu não tenho prazer de amar alguém, eu não tenho prazer que ele me ame, mas que eu tenho prazer que tem um campo de amor que está entre nós, que nós sentimos entre nós. É a revelação desse processo, dessa sensação que anteriormente nós não a sentíamos. Eu posso descrever isso como o amor que um casal sente entre si nesses momentos quando eles se desconectam do mundo material. Não no primeiro processo do amor, mas um pouco depois. Não é um entendimento, mas é uma inclusão interna.
no qual perde-se a diferença, a distância entre todos, em que se cria esta relação. Tem muitas palavras aqui para descrever isso. Nós falamos sobre esse novo entendimento que nós conseguimos, porque como uma existência extracorporal, numa sensação mútua, porque eu saio de mim e vivo, existo entre os demais, de uma maneira interna, de uma maneira emocional, de tal forma que se desconecta diretamente do corpo, o quanto eu recebo no corpo, o quanto eu ganho, como um grande peixe come os pequenos. Esse grande peixe que engole todos, que nisto nós somos apenas um desejo, e esse grande desejo, quando ele é geral e está fora de mim, quando ele vem para mim nesse lugar onde eu estou, eu vivo e existo, todas as demais coisas desaparecem da minha sensação, de tal forma que eu me desconecto do meu corpo. Não importa que vive quantos anos vive, que eu me desconecto do meu corpo e ascendo, subo a uma dimensão que está fora do meu corpo, extracorporal. Hoje em dia ela não existe, mas de todas as formas nós temos que falar da psicologia. Isso tudo é psicologia. Mas o homem deve sentir isso na sua vida. Sim, claro. Até que nós nos desconectamos do nosso grupo, quando chegamos a essa sensação mútua, quando nos sentimos como um, ainda vivemos no nosso corpo e nos ocupamos dele. De todas as formas, nós somos sensações que nós saímos para essa coisa mútua. Nós, aos poucos, começamos a compreender que anteriormente nós tínhamos essa sensação que estava no corpo e vivia nele. Era apenas uma sensação em mim. O quanto eu entro na sociedade como um, eu começo a descobrir esse novo corpo, esse novo desejo, com o seu preenchimento de amor mútuo, e ele passa a ser um corpo real. E o meu corpo anterior não era real. Eu sentia ele dentro do meu egoísmo. O corpo anterior é o corpo que eu sentia dentro das minhas sensações. No momento que o meu egoísmo está anulado, eu vejo que ele era, como dizer, uma imaginação. O egoísmo é uma imaginação. E eu passo a me identificar com o que eu tenho prazer e me identificar com os demais. Então, nós vemos que aqui tem uma tendência que a natureza nos traz a nos igualar com ela. União, amor e eternidade. E isso nós não vemos na natureza. Nós não podemos ver quando estamos nas nossas sensações egoístas. E isto é inanimado, vegetal e animal. Nós não podemos ver, nós não vemos porque estamos limitados. Nós deixamos de nos sentir e também deixamos de sentir esse mundo material. Por quem não sente isso? O meu corpo, ou seja, a minha sensação corporal o sente. E se ele se anula, tudo se anula, todo esse mundo. Para ser, se transforma em imaginário. Nós temos aqui que encontrar, ou seja, que compreender que estamos em um processo. E de repente, sentiremos que temos muitos vazios internos
dos quais nós poderemos preencher e ampliá-los. Terminamos aqui. Obrigada, Alimor. Obrigado, Rav Leitman.